Olá, amigos de estudo. Estou aqui com a minha cervejinha. Como vocês bem sabem, quando eu bebo cerveja sempre sai um arrotinho, né? Complicado evitar isso. Hoje eu vou trazer aqui uma obra maravilhosa, né? É dessas obras fininhas que dizem muito, falam muito. A obra Reflexões ou Sentenças e Máximas Morais de François La Rochefoucauld. É um filósofo que diria é um moralista no sentido filosófico, né? Ou seja, um estudioso do campo moral e que teve grande influência em pensadores posteriores, tais como Friedrich Nietzsche, por exemplo. Eu adorei essa obra, é uma obra que certamente também irá influenciar aquilo que escrevo. E é uma obra que, eu diria, o valor dela consiste, sobretudo, em fazer uma análise psicológica, né, do homem. Eu diria, sobretudo isso, uma análise psicológica do homem comum, o mediano. Né, a maior parte de nós, ou talvez totalidade, né, dependendo do defeito, é que ele vai apontar vários das nossas imperfeições com maestria. E é muito bom, né? É muito bom esse tipo de pensador que bota o dedo na ferida. E não com no sentido de querer aperfeiçoar o homem, mas no sentido de nos expor, né? Botar um espelho na nossa frente. Né? Se isso vai servir para nos aperfeiçoar ou para nos resignar frente à nossa própria natureza, aí vai de cada um, né? Há quem ache que devemos estar sempre engajados em melhorar o mundo. Eu questiono, sobretudo, essa visão. Será que vamos conseguir melhorar o mundo? O filósofo Luiz Felipe Pondé é alguém que tem um livro chamado Contra o Mundo Melhor. Eu sempre cito esse título do livro, uma obra que eu já li, inclusive, que acho interessante do autor. E, de fato, né, o próprio título resume muito uma forma de pensar. Eu pretendo aqui não me estender porque é uma obra de aforismos, então é uma obra direta, né? Vai na lata, assim, vai e joga assim com a gente, mostra logo em curtas frases o que é o homem, né? Em termos de natureza e de psicologia. Mas antes, eu vou me comprometer aqui a fazer uma pequena introdução com a leitura do prefácio, que parece ser um prefácio que vale a pena ser acrescido a essa discussão da obra. Então está aqui. Deixa eu ver se eu estou lendo a parte correta. Aqui do leitor. Bom. François La Rochefoucauld, né, que foi de 1613 até 1680, futuro duque de La Rochefoucauld. Na verdade é François VI, foi um importante moralista e pensador francês. Nascido em Paris, aos 14 anos, isso mesmo, aos 14 anos casou-se com André de Vivonne, com quem teve 8 filhos. Sua carreira militar, iniciada em 1629, foi bastante próspera. Conquistou, após a campanha da Itália, o posto de mestre do campo. Foi exilado em 1631 sob a alegação de ter discordado das estratégias militares francesas. No entanto, a verdadeira causa do exílio foi sua condição de confidente da rainha da Áustria, que conspirava contra o primeiro-ministro francês Richelieu. Depois da morte de Richelieu, La Rochefoucauld, ainda envolvido em intrigas com a corte, participou ativamente da Fronda, a Guerra Civil Francesa, que ocorreu em 1648 e 1653. Em combate, um tiro de mosquete na cabeça quase o deixou cego. Motivado a cuidar de sua saúde, encerrou a carreira militar e passou a viver em Verteuil, desculpe aí a pronúncia, né? No interior do país, onde escreveu memórias. Deixa eu só verificar aqui se... Tá tudo bem. Estou realmente gravando aqui o vocal. Anos depois voltou a viver em Paris e compôs suas primeiras máximas, gênero que ajudou a consolidar. Frequentava reuniões e salões literários aos quais compareciam burgueses, homens de negócios, políticos, escritores, filósofos, artistas e padres. Em 1659 foi readmitido nos círculos sociais da corte, passando a receber
é uma pensão do rei. O teor de uma versão não oficial de Memórias, publicada em Bruxelas, deixa os amigos da Rochefoucauld insultados, o que leva o autor a desautorizar a publicação e a negar sua autenticidade. Em janeiro de 1664, La Rochefoucauld obtém subsídio real para publicar suas máximas, reunidas sob o título de Reflexões ou Sentenças e Máximas Morais. Né? Bom, basicamente essa é a ideia. Vamos pegar aqui, né? Basicamente é isso, ele expõe a nossa natureza mais putrefata, né? Ou medíocre, né? No mínimo medíocre. A nossa mediocridade é muito bem exposta aqui em máximas morais, sentenças curtas. E todo o nosso lado psicológico, né? Tudo aquilo que pode servir de alicerce para você que, por exemplo, escreve ficção, de alicerce para construir bons personagens, porque ali está muito bem alicerçado na natureza humana. Vou começar aqui com a sentença. Lembre-se, a gente deve se lembrar sempre do François La Rochefoucauld como o pensador que fez a clássica descrição, ou melhor, conceituação, né? Clássica conceituação de hipocrisia, né? A hipocrisia como sendo o tributo que o vício presta à virtude. Essa, talvez, de todos os aforismos, seja o mais conhecido aforismo que ficou aí para a posteridade em relação a esse pensador. Vou começar aqui com a máxima número 11, ela vem numerada, né, o que facilita muito a gente aqui para nosso trabalho. A máxima número 11 fala: as paixões costumam gerar outras que lhes são contrárias. Em geral, somos firmes por fraqueza e audaciosos por timidez. Né? É muito bom quando eu gosto de pensadores que são mordazes, ácidos e que trazem muitos paradoxos, né? A princípio, aparentes contradições. Né? Então veja, ser firme por fraqueza. É interessantíssimo você ser firme por fraqueza e ao mesmo tempo audacioso por timidez. Né? E se você parar para pensar com calma, você vai entender que sim, ele tem boa parcela de razão. Né? As paixões costumam gerar outras que lhes são contrárias. Vamos aqui para o aforismo 14. Os homens não só estão sujeitos a perder a lembrança dos benefícios e das injúrias, como até odeiam os que os obsequiaram e deixaram de odiar os que os ultrajaram. Como até odeiam os que os obsequiaram e deixam de odiar os que os ultrajaram. O zelo em recompensar o bem e vingar-se do mal parecem-lhes uma servidão a que lhes custa se submeter. É uma espécie de uma entropia, né? Tudo tende a um estacionamento zero. Então, os homens estão sujeitos a perder a lembrança dos benefícios e das injúrias. Né? Ou seja, ele é ingrato e ao mesmo tempo esquecido em relação a prover qualquer vingança. Né? Ele, até ao contrário, odeia aqueles que os perdoam, né? Vamos dizer assim, e deixam de odiar os que os ultrajaram. Né? Aqui está na 14. Vamos para 18. A moderação é o temor de cair na inveja e no desprezo que merecem os que se inebriam com sua felicidade. É uma vã ostentação da força de nosso espírito. Enfim, a moderação dos homens em sua maior elevação é um desejo de perecerem maiores que seu destino. Desculpa, de parecerem maiores que seu destino. Então a moderação é o temor de cair na inveja. Ele desconfia, inclusive, da moderação, do homem moderado. Né? Ele vê essa moderação como temor, um medo de cair na inveja e no desprezo que merecem os que inebriam com sua felicidade. É uma vã ostentação da força de nosso espírito. Então ele coloca como vã a moderação. Né? Enfim, a moderação dos homens em sua maior elevação é um desejo de parecer maior que o seu destino. Então, no fundo, ele desconfia da moderação até como uma forma de exibicionismo. Né? O que nos deixa sem referências, né? Um tanto quanto... Porque a moderação, sem dúvida, é algo que, pelo menos eu particularmente, entendo como bastante virtuoso. Desde Aristóteles, que prescreve aí o equilíbrio. Ele já vem como um moderno que questiona, inclusive, até mesmo a moderação. É curioso aqui que está anotado para falar do aforismo 21, sendo que ele não está sublinhado. Né? Vamos ver o que diz aqui o aforismo 21.
Os que condenamos ao suplício fingem às vezes uma constância e um desprezo pela morte, que na verdade é apenas o medo de encará-la. De modo que se pode dizer que essa constância e esse desprezo são para seu espírito o que a venda é para os seus olhos. Interessante estar grifado aqui. Vamos ver, a 23 também não está. Vou pular para 26. Não podemos olhar fixamente nem o sol, nem a morte. Isso é muito interessante, essa comparação do sol com a morte, ainda mais a morte tendo muita ligação com uma visão de trevas, como escuridão, né, e os dois opostos, né, o homem não consegue olhar fixamente. De fato, se você fisicamente olhar para o sol, você vai ter os seus olhos feridos, e no entanto, se você pensar fixamente na morte, também você vai ter grandes problemas, né? Se não me engano é o Spinoza que fala que os homens sábios desprezam, não pensam na morte, né? Porque a sabedoria aponta para essa direção. Vamos ver aqui o aforismo 27. Costumamos nos envaidecer das paixões, mesmo das mais criminosas, mas a inveja é uma paixão tímida e vergonhosa que jamais ousamos confessar. É interessantíssima essa visão. Primeiro, era uma época muito que se falava de paixões, o próprio Spinoza, né, a essa época também falava muito das paixões, anteriormente a isso os pensadores da idade média tardia já pensavam também em paixões, as paixões vistas como vício, sobretudo havia uma ideia de paixão como vício. E depois o Spinoza botou algumas paixões não necessariamente viciosas, né? Mas aqui, veja, ele fala dessa paixão da inveja que nós não ousamos confessar. A inveja é uma visão particular, né? Por que ela é tão vergonhosa, né? Porque ela aponta, ela é uma cobiça às avessas, né? Ela é uma cobiça às avessas. Porque a cobiça por si só, ela traz uma certa vergonha, porque ela é um excesso, né? Um excesso de ímpeto. Porém, o que é a inveja, se não o inverso disso, né? É você por não se sentir capaz de conseguir determinada coisa, de atingir determinado objetivo, você fica de forma reativa, com raiva, afetado contra aquela pessoa que se sente capaz, né, de atingir aquele objetivo. E se esse sentimento, por mais que seja um excesso, né, ele existe em outra pessoa, você tem esse excesso às avessas, você resolve ter raiva, bronca da outra pessoa porque ela se acredita ser maior do que efetivamente é, né? Então, de certa forma, sim, a inveja acaba sendo mais difícil de ser confessada a si mesmo do que a própria cobiça, né, do que um outro defeito. Ela é pior, né? E ela gera uma espécie de autoritarismo. Geralmente o invejoso é autoritário, alguém autoritário. Ou moralista também, né? Alguém o que é o moralismo, senão a inveja do gozo alheio, né? É um pouco isso também. Eu que sou um profundo defensor da liberdade, opero nesses dois planos. Não se iluda com relação ao meu pensamento. Eu vejo o moralismo como o puritanismo moral, esse ascetismo sexual, esse ressentimento em relação à sexualidade do outro, como uma inveja do gozo alheio. Vamos aqui para a página 30. Temos mais força que vontade. E muitas vezes para nos desculparmos conosco que imaginamos serem as coisas impossíveis. Veja, isso também é muito interessante, né? Porque da onde vem também aí tangencia a questão da inveja. Muitas vezes a gente acha aquilo impossível, se desculpa e aí vem outra pessoa e faz aquilo que a gente considerava impossível, joga a nossa mediocridade na nossa cara e naturalmente isso nos gera todo tipo de reação, todo tipo de ressentimento, né? E muitas vezes nós enganamos a nós mesmos dizendo, não vou fazer aquilo porque é impossível, né? Ou pior, né? A fábula da raposa e da uva, né? Eu não queria mesmo, quer dizer, você estava doido de vontade para ter a uva, mas a partir do momento que você viu que ela é impossível, você mente para você mesmo e diz que não queria, né? Vamos aqui ao aforismo 31. Se não tivéssemos defeitos, teríamos tanto prazer em notá-los nos outros. Olha só que interessante, né?
Veja, o prazer em notar os defeitos nos outros advém sobretudo do fato de nos sentirmos não padecendo daquele mesmo defeito. Costuma-se dizer, até em termos psicológicos, que se nós perdemos a paciência com outra pessoa, muito advém do fato de que ela tem o mesmo defeito que a gente, né? Porque é o que que irrita mais a gente é o espelhamento, né? Uma pessoa que tem exatamente o mesmo defeito que a gente, isso nos tira do sério. Mas uma pessoa que tem defeito oposto, ao contrário, um defeito divergente do nosso, nos gera prazer, porque é mais fácil apontar o dedo e mostrar. Quer dizer, tira todas as nossas esperanças, né? O François Larochefoucauld não deixa espaço para a gente ser virtuoso, e só por isso eu já gosto muito dele, né? Porque ele destrói a gente completamente, mostra o nosso podre. E sim, eu quero acrescer isso aqui, né, nessa informação a respeito da maneira como eu penso. Eu tenho muito medo de quem se acha do bem, quem se acha bonzinho, muito moral, muito correto. Não é meu perfil. Eu prefiro o cara que se assume como, porra, eu não presto. Esse cara me transmite mais confiança. Vamos lá para o 35, né? O orgulho é igual em todos os homens e só se diferencia no modo e nos meios de se manifestar. Veja, o orgulho é igual em todos os homens. Não vou poder avançar muito, acho que a bateria aqui do celular está acabando. Olha só que tudo conspira contra, né? Vamos aqui. 37. Mais participa o orgulho que a bondade nas advertências que fazemos aos que cometem erros, e repreendemos não tanto para corrigi-los como para convencê-los de que deles estamos isentos. Ele vem falar dessa questão do orgulho na hora de nós advertirmos os outros dos seus erros, né? Tem muito do orgulho nosso de não estarmos cometendo esses mesmos erros. Enfim, são vários aforismos, eu não vou explorar muito mais aqui, porque o tempo não me permite, mas são deliciosos, tem vários maravilhosos que eu não pude retratar, que eu não tive tempo. Recomendo muito a leitura dessa obra, para você que estuda filosofia moral, para você que estuda psicologia. Fundamental. Recomendação que fica aqui. Bom, um forte abraço. Participe dos grupos, os grupos estão um barato, tanto de filosofia estética quanto de filosofia ética. E é isso, né? Pena não poder me estender muito mais. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.